Se tu anda se perguntando por que tu só atrai mulher promíscua pra tua vida e quer acabar com isso de uma vez por todas, eu tenho a solução. Na verdade, eu não sou detentor de nenhum segredo, de nenhuma fórmula e de nenhum jeito especial de resolver esse problema. A questão é entendimento. A questão aqui é observar essa situação com mais inteligência. São 3 os pontos que devemos observar quando tu tem esse questionamento. Só mulher promíscua surge na tua vida, só mulher errada surge na tua vida, fazendo com que tu não consiga acreditar mais nas pessoas, nas mulheres, nos relacionamentos. Hoje nós vamos bater um papo sobre isso e esse papo vai ser bem interessante. Deixa o Ecopinito aqui, falo mais uma vez de Goiânia, o mesmo local de ontem, estive aqui ontem, né? Gosto muito desse local. Deixa um Ecopini, tô aqui. A gente sabe que existe uma grande cultura implementada no Brasil de afastamento das mulheres e dos homens. Uma cultura que simplesmente atrai uma legião de pessoas, porque tudo que for relacionado a afastar os homens das mulheres, falar mal de relacionamento, falar mal de mulher, gera mais clique. E os produtores de conteúdo sabem disso e, portanto, falam cada vez mais sobre isso. Mas a questão é por que as pessoas clicam? Por que os homens clicam? É porque eles já trazem consigo um baita trauma referente a mulheres, né, referente a relacionamentos. Mas a gente sabe que cada um tem o que merece. E cada um permite entrar na sua vida, né, aquilo que julga que merece. Mas alguns homens ficam se perguntando por que só gente ruim vem pra minha vida. Por que só gente ruim se atrai por mim? Por que eu só consigo trazer pra minha vida gente que não me agrega? Nós vamos tentar resolver essa questão agora. Até porque se tu se faz essa pergunta, por que eu só atraio mulher promíscua? Eu imagino que tu gostaria de que pessoas melhores surgissem na tua vida. É uma questão óbvia, né? Uma conclusão óbvia. Só que se tu tem essa questão, talvez tu queira experimentar algo a mais do que uma mulher possa te proporcionar dentro de um relacionamento. Talvez você vê 20% da população tendo um relacionamento bem sucedido e sabe que isso aí é uma mistura de sorte com ser bem sucedido, com ser bonito, com ser inteligente, com ser sagaz e ter muita postura. E você está nos 80%, aquele cara que ainda não conseguiu, mas sente um pouco de curiosidade de saber como é ter uma mulher que não seja rendida a toda essa cultura que faz com que as mulheres subjuguem os homens, que sejam promíscuas e que suguem até a sua alma, olhando você como um caixa eletrônico, enfim, não agregando em absolutamente nada na sua vida. Nós temos 3 pontos a observar. O primeiro ponto eu vou chamar de vibração. Exatamente. Goste você ou não, existe uma vibração que separa as pessoas. Existe um sistema que é aplicado a tudo, que faz com que as pessoas tenham uma certa tendência a se aproximarem de pessoas que tenham a mesma frequência que os seus semelhantes. Por exemplo, o que eu considero como frequência? Mais ou menos as coisas que tu tá tendenciado a pensar, nível de consciência. Mas o que é de fato frequência? Frequência não é você se atrair somente pelas pessoas que estão dentro da sua bolha. Por exemplo, você é um cara que gosta de sair toda sexta-feira à noite e ir para um determinado bar. Significa que você vai atrair as mulheres desse bar? Não significa. Não significa nada disso. Frequência, para mim, está relacionado a algo que tecnicamente nós chamamos de grau de consciência ou camada da personalidade. Você já viu alguém falando sobre esse assunto antes, né? Comenta aí se tu entende do que eu tô falando. Você já viu alguém mais inteligente do que eu falando sobre esse assunto? Camadas da personalidade. Isso faz muito sentido para mim, essa teoria, e é aplicável muito nos relacionamentos. Então nós tendemos a nos comunicar, nos atrairmos e atrair pessoas, nos conectarmos com pessoas que estão na mesma camada que nós, que têm o mesmo grau de consciência do que nós. Tanto amigos, quanto parcerias profissionais, quanto parceiros e parceiras para relacionamentos. Digo parceiros porque eu sei que tem mulher me assistindo aqui também. Vou te dar um exemplo. Se tu é um cara que tem 30 e poucos anos,
já leu um monte de coisa, tem um certo conhecimento sobre filosofia, sobre negócios, tem um grau de inteligência e de intelecto elevadíssimo. Quando você sentar para conversar com uma pessoa, uma mulher mais nova do que você, que só fala besteira e que ela vai estar impressionada pelo carro que você dirige, pela roupinha de marca que você está usando, você verá ela como um depósito. Você não vai conseguir se conectar com essa pessoa, existe um grau diferente de consciência. Então você tende a atrair pessoas com o mesmo grau de consciência do que você. Quando você tem um grau elevado e você demonstra isso para o mundo com uma espécie de posicionamento, seja visual, comportamental, você tende a atrair, principalmente em tempos de internet, onde tudo acontece e começa pela internet, você tende a atrair pessoas que estão nesse mesmo grau de intelecto. E se você se pergunta se só nível baixo vem até você, e isso acontece com muita frequência, é o momento de você se perguntar o seu nível. Como está o seu nível de intelecto, o teu grau de consciência? Ele está elevado ou está a um nível baixo? Porque não adianta tu me falar que tu é o cara que botou 12 mil reais em som na tua Saveiro e tu escuta o teu batidão lá no postinho, na perimetral da tua cidade. Tem umas bundas rebolando em cima da tua Saveiro. E volta e meia elas olham pra ti. E aí tu me pergunta por que tu só atrai mulher promíscua? Tu tá numa vida de promiscuidade também. Tu tá nesse ponto, tu tá vivendo isso, tu tá emanando e vibrando isso. Então não adianta. E aí nós entramos pro segundo ponto, que é intenção. Nosso primeiro ponto foi frequência. Nosso segundo é intenção. Intenção é aquilo que tem por trás daquilo que você faz, daquilo que você pensa. Quando você se pergunta por que você não atrai pessoas decentes, mulheres promíscuas entrando na sua vida, é porque você está, de certa forma, manifestando essa verdade em si mesmo. A verdade de que a sua verdadeira vontade é sexo. A sua verdadeira vontade é olhar mulheres que você possa usá-las e descartá-las o mais rápido possível. Mulheres que você possa conseguir delas o fruto proibido com o mínimo de dificuldade possível. Da maneira mais rápida possível, com o mínimo de burocracia. Você reclama que para conseguir o que você quer, é tudo muito burocrático. Mas quando aparece a mulher e ela é promíscua, de certa forma, aí tu reclama. Quando uma mulher apresenta um pouco mais de dificuldade, de resistência, você não está preparado para isso. Essa mulher, ela tá olhando para você como se você não fosse bom o suficiente, ou você se julga incapaz, você se julga ela interesseira porque ela não olhou para você, mas na verdade ela não se entregou para você ainda, porque ela quer colocar essa burocracia para que você se qualifique para ela e ela veja que realmente faz sentido, dando um pouco mais de valor à degustação do fruto proibido. Mas você não quer isso. A sua intenção, aquilo que você manifesta, o seu desejo, aquilo que move você, que move todas as suas atitudes, que é mostrado intrinsecamente nas suas palavras quando fala com ela e ela percebe nas entrelinhas, é que você quer usar essa mulher. E não tem nada errado em você querer isso. Mesmo que você se apaixone, ame alguém, não tem nada errado em você querer usar o corpo daquela pessoa para ter prazer. Inclusive isso deve existir. O prazer, a paixão deve existir desde o começo até o fim. A questão não é essa. A questão é você ir pelo espectro de somente usar. O espectro de você ter a conexão e ver a mulher já com aquele rótulo pré-estabelecido de que essa mulher também vai querer, não vai me querer, ou vai me observar como um caixa eletrônico, ou é uma interesseira, ou eu não sou bom o suficiente para ela. Tudo isso é emanado nas suas palavras. A sua intenção ao se aproximar de alguém, ao trocar uma palavra com alguém, é essa. E isso é percebido. É percebido. Quando você demonstra essa intenção, você colherá os frutos disso, terá os resultados disso. Muito bem, como que muda essa intenção? Não adianta mudar essa intenção se a intenção é essa, se é natural que a intenção seja essa. Então é natural que mulheres não boas o suficiente para relacionamento surjam na sua vida. Porque talvez elas não estejam prontas naquela época e também você não quer que elas fiquem prontas algum dia depois com uma quilometragem alta e faz todo sentido. A questão é, você quer um relacionamento? É isso que você tem que se perguntar nesse momento. Você quer? Porque quando você quiser e estiver preparado para isso, a tendência é que apareça. A tendência é que surja. Mas se você não quer,
a tendência é que não apareça. E apareçam mulheres que também não querem. É difícil brotar alguma coisa daí, e se brotar vai ser um relacionamento muito capenga, sem intenção. E isso no longo prazo tende a ser um problema. Mas no momento que tu querer, e você tiver intencionado a isso, você terá um radar ligado, e você observará outros aspectos nas mulheres, que por consequência te fará observar outras mulheres, aquelas que você não olhava antes, e por consequência atrair outras mulheres, estar aberto para essas pessoas. E aí, você vai ter uma sensação diferente quando elas se aproximam de ti, porque você tende a atrair pessoas com a mesma intenção do que você. Então toda aproximação, toda ação dentro desse espectro da vida deve ter a intenção para isso. Caso contrário, não vai acontecer. Ou seja, não vai acontecer naturalmente, entende? Meu último ponto chama-se verdade. O que eu quero dizer com verdade? Toda a intenção que você tem, toda a comunicação que você faz, isso não se aplica só em relacionamento ou na fase da conquista ou no flerte, mas para tudo deve existir verdade, uma vontade genuína, uma intenção genuína exposta desde o início, com firmeza, e você verá o jogo mudar. Exemplo, se o seu objetivo é ter boas experiências com mulheres, para se sentir um homem mais confiante, se é que isso existe, né? Absorver confiança de experiências com mulheres é controverso, né? Mas tudo bem. Ou para você ter possibilidades de um bom relacionamento, para você ter, de fato, experiência com o emocional e atrair pessoas, desfrutar das pessoas com responsabilidade afetiva, claro, você tem que sempre deixar claro qual que é a sua intenção. Você tem que sempre passar uma verdade. Exemplo, se você se sente atraído por uma pessoa e você sabe que o que vai gerar desejo genuíno, não desejo pelo teu status, desejo pelo teu poder, mas o desejo genuíno, aquele carnal, numa mulher, é o fato dela saber que ela é genuinamente desejada. Então, obviamente, vai chegar um momento em que você tem que expor o seu desejo por ela. E vai ter um momento certo para fazer isso. Quando for o momento de você expor, exponha com verdade, com uma verdade, com firmeza. Você vai fazer isso? Se você não tiver firmeza, você vai soar como um emocionado. Se você fizer com firmeza, você vai soar como um homem firme. Expondo, falando claramente o que você sente por aquela pessoa. Seja sexualmente, ou seja, emocionalmente. Mostrando a sua verdade. E mostrando a sua verdade sempre de uma maneira firme e forte. Quando chegar o momento de você se envolver com aquela pessoa, afirmar um relacionamento de longo prazo, e você está sentindo alguma coisa por ela, exponha com verdade, sem medo do que a outra pessoa vai pensar. E tenha como toda a sua comunicação uma verdade. Intencione, mostre na forma com que você conversa, na forma com que você age, a sua verdade. E a sua verdade contém o seu desejo, a sua intenção. A sua intenção é: eu quero uma pessoa boa na minha vida. Demonstra isso. Demonstra isso. Sabe qual que é a real? A real é o seguinte, que a gente fica aqui filosofando um pouco sobre encontrar a mulher ideal. Dias atrás eu fiz um vídeo sobre como encontrar a mulher ideal. Um vídeo bem útil, inclusive. Mas sabe qual que é a real da real? A real é que vai bater, de vez em quando vai bater, vai ter uma combinação. E isso vai acontecer tipo assim, a pessoa certa encontrou o homem certo, no momento certo, com a intenção certa, e bateu. Tipo, vários acasos fizeram uma pessoa se apaixonar pela outra. Com muita atração, com muito desejo e sem muito, assim, sem muito interesse por bens materiais da parte da mulher. Então é um pouco de sorte, um pouco de acaso. E tanto o homem quanto a mulher não serão pessoas de um grau altíssimo de consciência, ou pessoas que estão 100% prontas, 100% preparadas para ter um relacionamento, ou são pessoas que trazem consigo diversos defeitos que podem sim, até mesmo, ser interpretados pelo outro como red flag. Inclusive, ela vai interpretar muito comportamento seu como red flag. Um cara dominador, um cara talvez até narcisista, um cara que pode trair ela, sabe? Só que você, ao perceber a intenção dela sobre você, ao perceber a disposição dela a se lapidar para estar com você, automaticamente você se lapida.
você está disposto a ser a melhor versão e entregar essa melhor versão para ela. E entender que ela, mesmo que não seja perfeita e mesmo que traga alguma que outra red flag, está disposta a construir uma melhor versão de si mesma para entregar para você. E mesmo que você seja agora um cara sigma, um cara que é desapegadão, quando isso surgir na tua vida, quando acontecer isso na tua vida, não importa o que tu acredita, tu amolece as pernas e fica louco de desejo por aquela pessoa. E ao entender que essa pessoa, mesmo que não perfeita, que não preencha toda a checklist de perfeição feminina, você olha para aquela pessoa e entende que ela tá se moldando, que ela tá mudando um pouco dela mesma para entregar a melhor versão dela, mesmo que essa versão ainda não exista, para você. E isso é valioso. E isso é o que eu chamo de verdade, de trazer verdade. Eu não tô dizendo que tem que aceitar mulher promíscua, não, longe disso. Mas tô dizendo que não vai existir a pessoa perfeita. E que a pessoa, quando vier até você com as suas imperfeições, vai tentar melhorar. Isso é de se considerar, porque tu não é perfeito e tu tem promiscuidade dentro de ti, que eu sei. A maneira de resolver isso é tu colocar em jogo a intenção, a frequência e a verdade. E da sua parte, entendendo que você não pode controlar o comportamento feminino, mas pode controlar o seu comportamento como homem, as expectativas que você cria, da sua parte, você pode ser um homem mais atraente, um homem que tem uma aura mais forte, quase que indomável, uma aura que causa mistério, que gera uma sensação de descoberta, uma sensação de história incompleta, e eu quero saber o final. Tudo isso através do seu comportamento e da sua postura. Eu recomendo que você clique agora no botão que está no primeiro link da descrição desse vídeo e você será encaminhado para a página do Lover, um treinamento que fala sobre essas coisas, que se aprofunda nesses assuntos e que cobre tudo, absolutamente tudo, sobre o campo dos relacionamentos. Desde quando você está conhecendo a pessoa, a postura que você tem que ter ao conhecer essa pessoa, até um relacionamento de longo prazo. O pacote Lover hoje contém o Lover, meu maior treinamento de todos os tempos, ou o ápice de tudo aquilo que eu já fiz, o Anima Gretza, o Instintos Proibidos, o Manual do Erotismo, entre outras coisas. Clica aqui e vê se te agrada. Vai lá, tô te esperando dentro do Lover. Ah, e também temos um grupo de apoio no WhatsApp, e eu tô nele.